Fala pessoal, tudo toque aqui no Detailland. Eu sou Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. E agora estamos com Wagner e com Marcos da Ida Brasil. Sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio, pessoal. Beleza, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, ótimo, tudo ótimo. Beleza. Vamos falar um pouquinho então da Ida Brasil? Com Bora. certeza. O que é a Ida Brasil? Conta pra gente. A IDA é uma associação internacional que nasceu nos Estados Unidos com o propósito de qualificar os profissionais de detalhamento, né? E ela cresceu, hoje tem presença em mais de 90 países e tem os seus braços representativos oficiais em pelo menos 15 países. E o objetivo principal é uma requalificação e uma comprovação de que o profissional é capacitado para exercer a função com segurança e com garantia de conhecimento. Então, o papel principal da IDA é de certificar o grau de conhecimento que você tem a respeito do assunto. E, obviamente, dentro desse ambiente, você tem uma comunidade de profissionais praticamente com o mesmo nível de conhecimento técnico que trocam informações, experiências pelo mundo. E você tem acesso a essa biblioteca de conteúdos dentro desse ambiente que é uma rede fechada, né? Uma rede social fechada dentro do ambiente IDA, que você consegue agregar mais valor para os seus conhecimentos e aplicar isso no seu dia a dia, como profissional. Serve para uma segurança para o consumidor. Perfeitamente. A ideia é exatamente essa. É que o consumidor final entenda que ao entregar o veículo para um serviço para um profissional IDA, ele tem a tranquilidade de saber que aquele profissional tem um conhecimento pleno para exercer o melhor resultado possível. Essa é uma das garantias, né? Você, então, distingue o profissional, não que seja amador, mas distingue um profissional certificado de um não certificado. É um selo de qualidade, né? Igual tem as ISO, né? Nas empresas são muito comuns. A IDA é essa a ideia. Bem nessa ideia. Eu faço uma analogia. As pessoas perguntam, o que é o IDA, né? Eu digo o seguinte, você faz um estudo de faculdade de Direito durante 4 anos. Só que você não pode pegar o diploma de faculdade e ir para o fórum trabalhar, porque você tem que primeiro passar por uma prova, que é a prova da OAB, que vai validar o seu conhecimento dentro do ambiente. E aí a IDA faz o mesmo, né? Guardada as suas proporções, os seus mercados, ela valida o teu conhecimento dentro da área de estética automotiva. E a exemplo disso, nos Estados Unidos, você tem uma equipe de profissionais que cuidam dos aviões do Number One, que é o avião do presidente dos Estados Unidos. Todos lá são IDA, são certificados, são profissionais certificados. Então, é uma equipe de profissionais IDA que cuidam do Number One. Então, para vocês verem o nível de qualidade e de excelência que existe dentro desse ambiente. E nasceu nos Estados Unidos? É americana? Americana, nasceu nos Estados Unidos. Então lá já está bem disseminado. Aqui no Brasil ainda estão trazendo essa... No Brasil, na verdade, nós trouxemos oficialmente o ano passado. Tá. Já então existiam profissionais. Já existiam profissionais do IDA, né, filiados ao IDA e tal. Mas ainda não existia aqui a representatividade. Então nós criamos um conselho de diretores, eu, Marcos, mais 3 pessoas que formam um conselho da representatividade oficial da IDA no Brasil. E como funciona para o profissional ser certificado pela IDA? Ótima pergunta. A ideia é que ele se destaque e agregue valor ao perfil profissional dele, sendo um certificado. E eu sempre digo que ele pergunta, as pessoas perguntam, mas por que eu vou fazer um IDA, fazer uma certificação? Primeiro que você tem que saber em que situação, qual o seu status, qual a sua capacidade profissional. Se você tem essa capacidade plena, você deve se submeter a uma certificação para você provar para a sociedade, para os seus clientes e se destacar da sua concorrência para que você possa ter uma posição de destaque no cenário comercial, estratégico, né? É que o próprio mercado vai acabar regulando isso, né? Igual hoje, as empresas não conseguem vender para determinadas cadeias se não tem a ISO 9000. Então também o próprio mercado vai acabar, se você não tiver o IDA... Pode passar por aí, mas eu acho que tem uma certa distância, porque o Brasil tem ainda muito para conhecer sobre estética automotiva, sabe?
Eu digo o usuário final, comum. Então, de cada 10, você vê que hoje 3%, ou 30%, né, 3 pessoas, de cada 10, 3 pessoas sabem, conhecem, sabem do italiano, mas a grande maioria ainda não tem informação suficiente para avaliar e para definir como eu posso escolher um bom profissional. Exato. Né, para fazer determinado serviço, porque ele nem conhece o serviço direito. Ainda é uma evolução do mercado de estética no Brasil. O brasileiro tem uma característica por natureza, ele não busca valor, busca preço, né? Isso é. Então, um profissional IDA claramente não vai ser o mesmo preço de um lava rápido, por exemplo, né? E o nosso trabalho, de formiguinha, é catequizar o cliente da seguinte forma, entender o valor disso, valor agregado, não o preço. Outra coisa bacana para quem é membro IDA é participar dos comitês internos do próprio IDA, né? Então tem comitê de ensino, comitê de eventos, onde você pode estar ali, com o cara da Noruega, o cara da Itália, da Argentina, tudo junto ali, conversando. Compartilhando conhecimento. Exatamente. Então nesse network é fantástico. É bem bacana mesmo, é bem interessante. E extrapola um pouco o conhecimento específico de estética, porque você tem os comitês, comitê que fala sobre marketing, sobre gestão financeira. Sim. Então você tem possibilidade de se enriquecer com mais informações ainda para ser aplicado no seu negócio, na sua gestão. Né? Então isso é bastante produtivo e enriquecedor. Né? É muito interessante porque tem os webinars no site do IDA e vai, como a gente falou, desde gestão empresarial até polimento de vidro. Então o cara escolhe ali o que ele quer fazer, o que ele quer assistir, o que ele quer consumir como ensinamento. É bem interessante, vale muito a pena. E outra coisa importante, existem diversas certificações dentro do IDA. Então você tem a certificação específica para moto, específica para embarcações, específica para motorhome, para o que eles chamam de RVs lá, né? Recreative Vehicles. Então, cada uma tem um foco específico. Isso também ajuda a melhorar ainda mais a qualidade, né, da certificação. Agora, o que vale também lembrar aqui é o caminho que você tem que seguir para você alcançar essa certificação, né? O quanto isso é acessível. Então, até o ano passado, todo o universo IDA é em inglês, né? O site é americano e a prova também era em inglês. Depois que nós assumimos a direção do Braço Brasil, nosso primeiro desafio foi transformar a prova em língua portuguesa, porque não fazia sentido você querer. Ainda mais, sabemos que a nossa língua é portuguesa. Uma barreira de entrada gigantesca. Uma barreira de entrada gigantesca, exatamente. Eu falei, gente, se não colocarmos uma prova em português, esquece. Não vamos perder tempo, né? Porque a grande maioria não tem domínio da língua inglesa. Ah, ok, então vamos. Aí fizemos um trabalho e em fevereiro agora entrou no ar a prova em português. Portanto, você tem um caminho a seguir. Você pode primeiramente entrar como membro, sem nenhuma prova, você se associa e passa a fazer parte dessa comunidade, a interagir nesse ambiente. Aí você opta por fazer a prova teórica. Você executa a prova lá via internet, tudo pelo site, né? Paga a taxa, faz a prova. Sendo aprovado, você recebe toda a certificação, documentação, autorização para que você possa explorar a logotipia da sua empresa junto, associado ao IDA, já te dá um outro status, né? Que destaca da concorrência. Depois você tem a outra etapa que é a prova prática. Você vai agendar uma prova prática e fazer mais uma certificação. Então você tem a teoria e a prática certificada. E não para por aí, né? Você tendo um histórico de profissão dedicada a esse segmento, você pode também alcançar mais uma certificação que é RT. E o Rossoni, que é o organizador do evento Detailland, ele é o único no Brasil que é RT. Então ele é autorizado, por exemplo, a aplicar a prova prática. Ah, que bacana. Então, existe uma prova prática é presencial. Então existe também uma limitação para isso, porque o cara está lá em Manaus e precisa fazer a prova prática, ele vai ter que vir aqui, em Jundiaí, que a sede do Rossoni é aqui. Então a gente está também trabalhando para que em tempo a gente tenha pessoas pelo menos um em cada estado do Brasil, né, que sejam RT, que possa nos ajudar a ampliar a base de membros na Associação Brasileira. E para quem quer entrar em contato é pelo site, então, rede social, site. Site. Qual que é o site certinho? www.idasp.com.br.
www.deida, eu vou soletrar, Soletra. THE-IDA.com. Esse é o site, tá? E a gente tem também o Instagram, que é Deida Brasil, que é o Instagram nosso, que aí é um gerenciamento por Site nós, americano, então ainda site americano. Não Instagram, tem, mas tem tradução daí pro português? é automático. Quando você navega pelo Google, Ele já já vai. automaticamente já traduz. Ah, maravilha, então. Você Só tem pra não ter erro aí pro tudo pessoal. tranquilo. Site Tudo. ou Instagram. Senão .com já tudo assusta, né? Informação. lá. Tudo tranquilo. Maravilha, bacana, então. viu? Obrigado, gente, por ter Imagina. Obrigado a vocês. compartilhado conosco aqui. É um prazer. Obrigadão. Um abraço. Valeu, pessoal.